O que acontece quando uma lei que foi criada para organizar a vida em sociedade parece errada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na relação complexa e muitas vezes escondida entre a lei e a moral, uma força que, mesmo invisível, molda o nosso dia a dia. E para começar, já vamos com uma pergunta que é uma verdadeira provocação. Uma lei pode ser injusta? Parece simples, né? Mas essa questão é o ponto de partida para um debate filosófico gigantesco que a gente vai desvendar passo a passo. Para a gente conseguir responder a isso, primeiro precisamos dar um passo atrás e investigar. Afinal, de onde vêm as leis? Elas não aparecem do nada num passe de mágica. Muitas delas têm raízes bem profundas naquilo que a sociedade, com o tempo, passou a considerar certo ou errado. Vamos olhar para essas fontes. Olha só, aqui a gente tem um mapa dessas fontes. De um lado, a moral social, que são os costumes, as tradições, aquilo que nos diz, por exemplo, que o casamento é uma base importante da sociedade. Do outro, a moral religiosa, que vem de textos sagrados e nos dá regras muito claras, como não matarás. As duas têm um poder de influência enorme na criação das leis. Mas a tabela já conta para o problema. No mundo com tantas culturas e crenças diferentes, como é que uma lei consegue refletir uma moral que sirva para todo mundo? Ok, entendemos as fontes. Mas isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Qual é a real conexão entre a lei e a moral? Será que uma coisa está dentro da outra, eles só se encostam de vez em quando, ou não tem nada a ver uma com outra? É exatamente aqui que as grandes teorias filosóficas entram em campo para tentar dar uma resposta. A primeira grande resposta que a gente encontra é a teoria do mínimo ético. A ideia central dela é que a lei seria basicamente o núcleo duro da moralidade, a sua parte mais essencial. Quem bolou essa teoria foi o jurista Georg Jelinek. A ideia dele é a seguinte: a moral é um campo gigantesco, com todo tipo de regra. O direito não tenta abraçar tudo isso, ele é mais focado. Ele vai lá e seleciona só o mínimo, aquelas regras morais que são absolutamente indispensáveis para a sociedade não virar um caos. São princípios tão importantes que precisam da força do Estado para serem garantidos. E essa imagem aqui ilustra a ideia de um jeito perfeito. Pensa na moral como um círculo bem grande. O direito, nessa visão, é um círculo menor, que está totalmente dentro do maior. O que isso significa na prática? Que tudo o que é jurídico é também moral. Mas nem tudo que é moral precisa virar uma lei, claro. E como essa seleção funciona? Bem, aqui a gente vê os detalhes. O direito escolhe as normas vitais para a convivência, como proibir o homicídio. A grande diferença é o jeito de cobrar o cumprimento. A moral espera que a gente haja certo por vontade própria. Já o direito usa a coerção, a força, para garantir que a regra seja seguida. É por isso que a lei pune a fraude, por exemplo. Ela força um mínimo de honestidade porque não dá para contar só com a boa vontade de todo mundo. Parece uma teoria bem redondinha, não é? Mas será que ela explica todas as leis que existem? Pensa naquela regra que diz qual o prazo para recorrer de uma decisão na justiça. Ou uma placa de trânsito que manda a gente dirigir pela direita. O que isso tem de moral? É certo? É errado? Não, é só uma regra técnica. É aqui que a teoria começa a fazer água. Primeiro, ela não consegue explicar as leis que são puramente técnicas, que não têm conteúdo moral nenhum. E o ponto mais grave: a história está cheia de leis que eram válidas, mas profundamente imorais. Pensa nas leis de segregação racial. Isso quebra totalmente a ideia de que tudo que é jurídico é moral. E, para completar, a própria moral muda de cultura para cultura, o que torna quase impossível achar um tal mínimo ético universal. Bom, se a primeira teoria tem furos, qual é a alternativa? Vamos para uma segunda proposta, a teoria dos círculos secantes. Em vez de um círculo dentro do outro, essa aqui imagina uma relação de sobreposição, de cruzamento. Essa ideia veio do jurista Claude du Pasquier, e a visão dele é bem diferente. Ele não imagina um dentro do outro. Ele pensa no direito e na moral como dois círculos independentes que, em um certo ponto, se cruzam, criando uma área onde eles se encontram. E esse diagrama de Venn aqui é a imagem perfeita para essa teoria. Ele mostra para a gente 3 zonas bem distintas. Uma área que é só do direito, onde ficam as normas técnicas, outra área que é só da moral, como o dever de ser uma pessoa generosa, e, claro, a área mais importante, aquela fatia no meio, onde direito e moral se encontram, como na proibição de matar alguém. E o legal dessa organização é que ela resolve os problemas da teoria anterior. A parte do meio explica por que o homicídio é tanto imoral quanto ilegal. O campo exclusivo da moral reconhece valores como a generosidade, que são importantes, mas que a lei não pode obrigar ninguém a seguir.
E, finalmente, o campo exclusivo do direito nos dá um lugar para aquelas regras técnicas, tipo a obrigação de pagar impostos, que existem só para organizar a sociedade. As duas teorias que a gente viu até agora partem do princípio de que existe uma conexão. Mas e se a gente levar a ideia para o extremo? E se, na verdade, direito e moral forem coisas completamente separadas, independentes? Essa é a proposta mais radical que a gente vai ver agora. Essa frase resume uma ideia revolucionária, que a gente conhece como positivismo jurídico. A proposta, defendida com unhas e dentes por Hans Kelsen, é radical. Uma lei é válida não porque ela é justa ou boa, mas simplesmente porque ela foi criada seguindo as regras do jogo. O procedimento, a forma aqui, é mais importante que o conteúdo moral. Essa ideia de separação não é tão nova. Séculos antes, Christian Thomasius já dizia que o direito cuida do que a gente faz por fora, enquanto a moral cuida da nossa consciência por dentro. Mas Kelsen levou isso a um outro nível. Para ele, a moral não é só diferente, ela é irrelevante para saber se uma lei vale ou não. O direito seria um sistema puro, fechado em si mesmo. E quais as consequências de pensar assim? A grande vantagem é a objetividade, a segurança. As regras são claras, não dependem da interpretação moral de cada um. Só que a crítica a essa visão é devastadora. Ela pode acabar legitimando leis eticamente monstruosas desde que elas tenham sido criadas do jeito certo. O exemplo mais forte disso são as leis de regimes autoritários, que eram formalmente válidas, mas moralmente abomináveis. Depois de toda essa jornada pelas teorias, pode aparecer a pergunta: tá, mas por que isso tudo importa na vida real? E a resposta é importa, e muito. Essa discussão não é só para acadêmicos, de jeito nenhum. O jeito como a gente enxerga a relação entre lei e moral define se achamos que as regras que seguimos são legítimas. É isso que fundamenta a luta por reformas sociais e por mudanças na lei. É a base da própria ideia de direitos humanos universais. E, no fim das contas, é o que estabelece até onde o poder do Estado pode ir na vida de cada pessoa. E assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Mas agora, com uma bagagem muito maior. A questão que ecoa através da história continua de pé. Uma pessoa deve obedecer a uma lei que considera profundamente imoral? Não existe resposta fácil. E é exatamente aqui que a filosofia vira uma questão de cidadania para todo mundo. Fica a reflexão.